Seja muito bem-vindo a mais um Papo de Vendas. Hoje com um convidado muito especial que dedicou alguns minutos do seu dia para estar aqui com você trazendo dicas fantásticas. Hoje falaremos sobre liderança em vendas. Um papo diferente, um papo para você, gestor de equipe de vendas, para você empresário, comerciante e para você vendedor que quer uma promoção e tornar-se gerente, supervisor e diretor de vendas. O nosso convidado é Eduardo Deva, um mestre das vendas. Durante a sua vivência, na prática, colocou tudo que irá trazer para nós. Então, uma experiência que ele viveu, tanto a liderança como vendas no dia a dia. Eduardo hoje é um dos palestrantes mais requisitados e conseguiu, durante a pandemia, se auto-reinventar, né? Saiu do offline, dos palcos, e foi para o online, onde que ministra palestras, treinamentos ao vivo, com interação, com possibilidade de perguntas no final e com conteúdos diferenciados. Inclusive, eu vi que o próximo é sobre WhatsApp, né? Você vai trazer um conteúdo aqui fantástico por um treinamento online. As inscrições já estão abertas, falaremos mais sobre os eventos do Eduardo no final aqui do nosso episódio. Para você que quiser acompanhar, se inscrever, você não precisa estar nas cidades onde ele irá ministrar, porque hoje ele tem a opção online para você estudar e aprender de qualquer lugar do Brasil. Eduardo, muito bem-vindo ao podcast Papo de Vendas. Obrigado, Jax. Obrigado a todo o teu time aí pelo carinho, pela acolhida. Não tem coisa mais legal no mundo do que poder fazer um podcast com quem a gente admira, com quem a gente respeita, com quem a gente gosta, com quem, além de um profissional extraordinário, é um ser humano maravilhoso também. Então, sou um grande fã seu, admiro demais o trabalho que você faz. Você é daqueles palestrantes também que eu digo que são 100% práticos, que quando sobem num palco não tem muita enrolação, não tem muita frescura, vão direto ao ponto e agregam valor. E o que a gente mais tem sentido falta nos últimos tempos, Jax, e as pessoas se queixam muito disso, é falta de gente prática. Então o cara às vezes sobe no palco e começa o primeiro quadrante, segundo quadrante. Se o teu cliente é sinestésico, tu faz isso, como se alguém fosse ainda perceber se o cliente é sinestésico ou não na hora, com todo o desafio que a gente está de vender e criar conexão com o cliente, né? Então, eu sou um grande admirador do seu trabalho, parabéns aqui por essa nova vertente aqui, que é o podcast também, que é um segmento que está crescendo cada vez mais no Brasil, e principalmente a você que nos ouve neste momento aqui, sinta-se carinhosamente acolhido por nós. Já foi uma aula, né? Só abertura aqui, já deu uma aula aqui. Já falou do cliente sinestésico, que o vendedor na correria para superar suas metas do dia a dia, clientes com pressa, que os clientes hoje não possuem mais tempo para ficar conversando, né? Então, é um grande desafio tudo isso em vendas. E, Eduardo, veja só, Jacques, eu já também agradeci a você, como você agradeceu a mim aqui na presença, porque gratidão é um sentimento em falta no mundo das vendas. Não sei se você já reparou isso. Poucos vendedores têm gratidão. Eu digo sempre assim, puxa vida, se você terminasse uma venda, digamos que você visitou uma empresa, que você é B2B, se no final da venda chegasse assim, Jax, posso te fazer um agradecimento? Obrigado por confiar na nossa empresa. E Jax, obrigado por confiar no nosso trabalho. Saiba de uma coisa, a partir de hoje, servir você cada vez melhor, Jax. Esse é meu compromisso. Quando é que você que está nos ouvindo nesse momento viu um vendedor demonstrar gratidão no coração? É uma coisa, né? Então, nós que somos profissionais dessa área, quando você demonstra gratidão, você mostra o seu lado humano, e o lado humano da venda que nunca perderá valor, né, Jax? Isso é fantástico, esse comentário, né? Pontuar, porque vendedor, ele não pensa no dia de amanhã,
né? Eu vejo muitos vendedores querendo hoje. Vendi, acabou, tchau, cliente, se quiser, volta, né? E eles não estão acostumados nesse agradecer, cativar, né? Atender bem a obrigação. Mas o cliente lembra de você, vendedor, que está aqui nos ouvindo, quando você surpreende o cliente, você faz algo a mais. E esse agradecimento é um dos diferenciais, porque ninguém faz. Quando você faz, você se torna referência, um especialista em atendimento, né? Você não está ali só para empurrar o produto ou para atender a necessidade momentânea dos seus clientes. Show de bola! Mais uma mensagem sábia do mestre Eduardo Teva. E, Eduardo, vamos direto aqui. O papo é liderança. E se vendedores têm esses desafios, o vendedor não agradece, é um grande desafio encontrar vendedores qualificados, vendedores que são vendedores. É diferente daqueles que estão. Não consegui emprego na minha área e estou vendedor. Na sua experiência, qual dica que você pode trazer para os líderes de vendas na contratação? Porque eu vejo muito líder falando, eu tenho um problema de contratar, eu estou cheio de vendedores mais ou menos, né, que não batem meta, não respeitam, não atendem bem os clientes. A responsabilidade é dos vendedores ou temos que repensar a forma da liderança, da contratação? Bem, Jacques, essa é uma pergunta bastante complexa, né, e uma das mais importantes de todas. Como já diria Jack o Estripador, vamos por partes, então, né, vamos tentar aqui trabalhar. A primeira coisa é que para você contratar vendedores, você tem que ter várias opções. E tem muita gente que ainda recruta naquela, Jacques, tu não conhece alguém aí? Conhece essa técnica de recrutamento, né? O cara pergunta para a equipe dele se alguém não conhece alguém. E aí aparece um candidato lá, né? Com toda a brincadeira, o cara é cego, surdo, a vaga não é para deficiente, certo? Então, primeira coisa hoje, né, Jacques? O LinkedIn é uma ferramenta muito poderosa para encontrar grandes profissionais. O LinkedIn é extraordinário. O LinkedIn permite a gente fazer muito com pouco dinheiro. Se você investir lá, R$300, eu duvido que não apareça 100 currículos para você no LinkedIn. Então, primeira coisa é que para selecionar, você tem que ter mais opção. Como eu sou mais velho, tá, Jacques, que você, embora tu tenha um charme aí pelos teus cabelos grisalhos também, né? Tinha um programa antigo do Silvio Santos, que era Qual é a Música, né? Daqui a pouco tinha assim, Maestro Zezinho, uma nota e uma chance, qual é a música? E o cara botava uma tecla do piano. Tem gente que às vezes faz seleção sem opção. Quando você faz seleção sem muita opção, você contrata o menos pior, provavelmente, certo? A segunda coisa, já que claro, isso aqui dá um bate-papo de 1 hora aqui, mas a segunda coisa que a recomendação que eu tenho dado é para de contratar gente com experiência e começa a procurar gente com atitude. Essa é a segunda regra, que é uma regra muito poderosa para o mundo da venda. Honestamente, se o cara já tem experiência em algum tipo de venda, eu acho que o que eu vou ter que fazer é ensinar o meu tipo de venda. Vamos fazer de conta que eu estivesse vendendo treinamento. E ele nunca trabalhou com treinamento, mas ele vendia, o plano de saúde. Eu acho que eu posso ensinar ele a treinar. Então, eu posso ensinar ele a vender o meu produto. Mas tem muita gente preocupada com a experiência. Essa é brincadeira, né? Já que eu brinco nas minhas palestras, que tem gente que hoje procura caixa de loja com experiência. Experiência do quê? De saber dar troco? Porque o caixa do Bradesco é diferente, o sistema do Bradesco é diferente do Magalu, que é diferente da loja MPM dos Postos Ipiranga. Então, para que você está procurando gente com experiência? Procura gente com atitude, procura gente que o olho brilhe. Faz a pergunta mais poderosa de uma entrevista de emprego: quais são teus sonhos? E eu gosto muito da pergunta, aquela final da entrevista de empregos, que é assim, Jacques, eu tenho 4 bons candidatos para essa função, mas eu tive uma impressão sua. Me diz uma coisa, Jacques, por que eu vou acertar se eu escolher você? E essa é uma das perguntas mais determinadoras de atitude de alguém. Então, honestamente, eu não estou atrás de gente com experiência. E a terceira coisa nesse processo que você tem que ter cada vez mais claro é o seguinte: as faculdades não entregam pessoas prontas para o mundo do trabalho. As escolas, menos ainda. Mesmo que ele tenha experiência no ramo, às vezes vem com vícios extremamente complexos. Então, entende uma coisa: treinar teu time não é mais opcional.
Opcional é você ser gestor. Não existe mais lugar para o gestor que não sabe treinar a sua equipe. Como eu sou meio radical, eu sou meio xiita, assim, né? Um lado meio radical do Eduardo Teva, assim, ó, eu digo assim nos meus treinamentos, Jacques, se você não gosta de treinar, pede demissão. Se você é dono de uma empresa e você não quer treinar seus colaboradores, se der um jeitinho, vende a empresa, porque não tem mais gente pronta, Jacques. Não tem mais gente pronta. Então esse cara vai ter que treinar, esse cara vai ter que capacitar. Então, se eu fiz uma seleção com várias opções, certo? Se eu procurei gente com atitude e se eu dei treinamento, ora, eu estou muito perto do quarto passo, que é o último passo. Aí eu vou trocar uma ideia contigo, Jacques, porque tu já treinou também milhares de pessoas, mas vamos bater um papo que vai ficar divertido. Jacques, tu começou a treinar um cara hoje, tá? É o primeiro dia. Eu te pergunto, em quanto tempo tu sabe se ele leva jeito ou não? Ele ou ela? Quero a tua opinião. É contigo mesmo, tu é o gestor. Hoje eu vou treinar ele. Em quanto tempo tu sabe se ele leva jeito ou não? Olha, é uma pergunta desafiadora. Uhum. Tá? Mas, dentro da minha experiência hoje como treinador, até o final do treinamento eu já sei se ele vai ou não vai decolar. Tá? É a questão de colocar ele na prática, isso, né? Fazer uma venda, porque o treinamento ele é teórico. Né? Eu percebo se ele está atento, está aceitando novas ideias. Só que é na hora que ele for para frente da loja, da empresa, ou pegar o telefone e falar com o cliente, ali eu percebo no primeiro atendimento dele e falo, caramba, acertei na contratação ou errei na contratação. Ou seja, como eu digo nos meus treinamentos, eu acho que em 10, 15 dias a gente percebe se uma pessoa leva jeito ou não, certo? Porque qual é o quarto elemento para a gente formar um time de vendas? Desiste mais cedo. Porque quanto mais tu demorar para desistir, Jacques, tu não vai demitir porque tu vai dizer, vou ter que treinar tudo desde o início. Jacques, eu tenho certeza que você já foi treinar algum vendedor na vida e você estava ensinando o cara não estava anotando nada. Então, só um pouquinho. Tô treinando um cara, ele nunca vendeu o meu produto, certo? O cara, tu chega a botar um bloquinho, né? Vamos fazer analógico ainda, tá? Eu boto um bloquinho, o cara não tá anotando nada, cara. No segundo dia ele já chegou meio atrasado. Pô, segundo dia o cara já chegou um pouquinho atrasado. Tu começa a ver, daqui a pouco hoje, eu digo, quando o pessoal me pergunta assim, qual é o melhor treinamento de vendas do mundo? E eu digo, com todo respeito, o melhor treinamento de vendas do mundo não é o do Eduardo Teva, não é o do Jacques, não é o do César Frazão. O melhor treinamento do mundo é simulação de vendas. É um vende pro outro. Nós te ajudamos a dar uma base. Agora, é só fazendo simulação de vendas que você vê se um vendedor leva jeito ou não. Então, treinei 3, 4, 5 dias. Ok, passei a informação. Agora vamos fazer uma brincadeira. Eu sou o cliente. Você é o vendedor. Você vai ficar nervoso, você vai gaguejar, não tem problema nenhum, é para isso mesmo. Então, o quarto elemento é desiste mais cedo. Desiste mais cedo, porque algumas pessoas não têm cura. O pessoal fica bravo comigo quando eu digo isso. Ah, mas Eduardo, isso é feio, isso não é humano. Eu digo, cara, o mundo tá tão competitivo, porque eu acho que eu faço um mal para a pessoa também se eu não desistir cedo dela. Porque também, daqui a pouco, eu tô trancando o caminho dela. Então, eu acho que a grande premissa tá ligado a isso. Você tem que ter mais opções para contratar, certo? Você tem que ter mais opções para contratar. Você tem que criar uma estratégia de fazer uma boa entrevista de emprego. Tem gente que não sabe fazer entrevista de emprego, já faz interrogatório policial. Senta aí, já trabalhava. Quanto tempo saiu? Por que tu saiu de lá? E no final pergunta, contratou o cara? Não. Por quê? Não sorriu. Mas como é que é sorrir? Só faltou choque elétrico nos pés do cara ali para ver se ele confessava algum pecado anterior, cara. Então, puxa vida. E aí, vamos criar um script de vendas legal para ensinar esse cara. Tem tanta coisa, né? Então, mas principalmente se as pessoas dissessem assim, tá, me resume um. Se eu tivesse que resumir um, seria para de procurar gente com experiência e procura gente com atitude. Esse seria a grande lição que eu daria, assim, uma frase só. Eduardo, eu sei da importância de treinar vendedores, eu sou líder, eu sei da importância, só que eu não levo jeito
Eu acredito que santo de casa não faz milagre. Eu não sei como treinar. Eu sou bom gestor de pessoas. Eu não entendo muito da técnica de vendas. Eu sei lidar com a equipe. Qual a dica que você dá? O que eu posso fazer para ter um time engajado, um time treinado e que confie em mim? Porque eu também tenho medo de trazer profissionais para treinar minha equipe e o time confiar mais no profissional do que confiar em mim, que sou o líder deles, né? Tem esse medo, muitas vezes, na liderança. Eu acho que um líder hoje, ele não precisa ter vocação para tudo. Se você dissesse assim, Eduardo, tu daria uma mentoria para mim sobre gestão financeira? Eu te diria, não, já que tu está falando com o cara errado. Eu não sou autoridade em finanças. Eu entendo de finanças o que um empresário precisa entender. Mas eu vou dar treinamento? Não. Então, se você pode não ser um gestor com vocação para treinar a área de vendas da tua empresa. Mas aí você vai ter que contratar alguém que vai treinar. E hoje, por exemplo, o mercado oferece muitos treinamentos online de alta qualidade. Tem muita coisa boa que você compra pronto hoje no mercado. Então, eu tenho meu treinamento online, que eu digo sempre o seguinte, meu treinamento dá 10, 12 horas todos juntos. Eu digo assim, ó, cara, compra esse treinamento aqui, todo vendedor novo, antes de começar a trabalhar, deixa ele 2 dias em casa assistindo esse treinamento. Quando ele chegar no 3º dia, ele já tem uma noção de como é que a gente vai trabalhar aqui em vendas. Então, eu acho que essa pessoa, ela vai ter que conquistar a sua equipe por outros atributos que não sejam diretamente a competência dele para treinamento. Agora, quem sabe ele é um ser humano legal, que respeita as pessoas, que valoriza as pessoas. Quem sabe ele é uma pessoa que sabe elogiar, sabe reconhecer um bom comportamento. Quem sabe ele é uma dessas pessoas que sabe criticar, que quando vai fazer uma crítica, faz uma crítica respeitosa, cuidadosa. Aliás, crítica em público não é crítica em público é humilhação. Então, eu posso ter outros atributos que me transformam num bom gestor, né? Se eu também entender algumas coisas interessantes. E aí, se você me permite, eu quero fazer alguns comentários, Jacques. Claro. O primeiro comentário, que é que eu normalmente eu às vezes abro meus treinamentos, meus workshops de liderança, quando eu digo assim, atenção, nenhuma empresa do mundo concede liderança para ninguém. Uma empresa só pode dar hierarquia, autoridade e poder, porque liderança é uma conquista. E aí fica um silêncio, aquele silêncio, né, geral na plateia, e eu digo, meu amigo, minha amiga, presta atenção no que eu vou te dizer agora, porque se você entender o que eu vou te dizer agora, você vai ter uma vida muito melhor. Quem disse você é líder não é quem está acima de você, é quem está abaixo. Não se impõe liderança. No meu tempo que eu tinha as minhas lojas, Jacques, eu poderia chegar na minha loja do Shopping Iguatemi e dizer, esse aqui é a nova gerente da loja. Esse aqui é o... Não poderia dizer, essa aqui é a nova líder da loja. Você vai perguntar, como é que tu vai saber depois se ele é líder? Daqui a uns 30 dias conversa com a equipe. Estão aprendendo com ele? Esse cara tem força de trabalho? Esse cara está ajudando, essa mulher está ajudando vocês? As pessoas não entenderam que não existe concessão de liderança. A liderança é uma conquista que vem de baixo para cima. Você só pode dar uma pessoa a formalidade, a autoridade. Sim, eu como dono da minha empresa podia dizer, este é o novo gerente. Mas nunca poderia dizer, esse é o novo líder. E a segunda observação que eu quero fazer é uma observação muito, muito linda do John Maxwell. O John Maxwell é o maior escritor do mundo sobre liderança. O John Maxwell tem 43 livros publicados sobre liderança. O pior livro dele é bom, Jacques. Olha que naba, né? 43. O livro ruinzinho dele é bom, sabe? É legal, né? E o Maxwell diz assim, os líderes só se tornam grandes quando descobrem que são eles que precisam das pessoas. Porque, Jacques, você que está nos ouvindo nesse podcast agora, ainda tem muito líder que olha para o seu time e diz assim, ele às vezes não diz, mas ele dá a entender, dá graças a Deus que eu te dei um emprego. Enquanto quem é líder de verdade, olha para o seu time e diz assim, sem vocês eu não chego em lugar nenhum. Ou vocês estão comigo e a gente junto vai construir uma história legal, ou nós vamos quebrar a cara todo mundo junto. Ou seja, quando o líder se dá conta que ele não é capaz de alcançar nada, porque não existe super gestor, Jacques, não existe a mulher maravilha da gestão, ela pode ser competente, mas uma coisa é certa,
quanto mais você tiver sucesso, mais você vai depender das outras pessoas. Eu me lembro que certa vez eu estava fazendo um evento aqui em Porto Alegre, estava palestrando, talvez um dos empresários mais brilhantes do Brasil, Dr. Jorge Gerdau e Johann Peter, na época ainda CEO, depois presidente do conselho do grupo Gerdau, e ele disse naquela palestra, a gente estava ali na sala dos palestrantes, no teatro do César, do Teatro da Fiergs, e ele disse assim: Eduardo, olha que coisa maluca, né? Quanto mais eu tô crescendo, mais eu dependo dos outros. E naquele momento, assim, na época, Gerdau estava comprando siderúrgicas na China, e eu fiquei pensando, né? Olha só, né? É verdade. Quanto mais você cresce, mais você depende dos outros. Então, se você não for competente para realmente liderar as pessoas com excelência, você não vai conseguir vencer. Agora, vamos para a realidade, Jacques, a prática do dia a dia, que você tem tanto quanto eu. Eu vou fazer uma afirmação exagerada, porque palestrante é meio exagerado, né, Jacques? A gente tem uns recursos, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. 90% das pessoas em posição de liderança têm alta competência técnica e baixa competência interpessoal. Eu peguei poucas pessoas na minha vida que comandavam uma área de finanças e não entendiam nada de finanças. Eu peguei poucas pessoas na minha vida que o cara cuidava de uma área de logística e ele não entendia nada de logística. Eles entendem, eles não entendem nada de gente. Só que aí você tem que parar e fazer a seguinte pergunta: e o que você estudou sobre liderança? O que você estudou sobre gestão de pessoas? Aí você sabe o que acontece. Dá aquele vazio, dá aquele silêncio. Então, infelizmente, na última pesquisa do Gallup, o nível de engajamento das pessoas no Brasil está em 19%. Ou seja, vamos arredondar, só 1 a cada 5 pessoas são engajadas no trabalho hoje. 80% das pessoas hoje não são engajadas. Mas aí eu digo para as pessoas, mas eu tenho uma baita notícia para dar para vocês. Segundo o genial livro Os 12 Elementos da Gestão da Excelência, só 30% do engajamento, Jacques, está ligado a aspectos racionais. Quanto eu ganho, quais são os meus benefícios, quando é que eu posso tirar férias, qual é o horário de trabalho, e 70% do engajamento, pasmem, Jacques, queridos ouvintes desse momento, 70% do engajamento está ligado a aspectos emocionais. Eu me sinto bem de trabalhar aqui, eu sou valorizado, eu sou tratado com respeito, o ambiente de trabalho é legal. Aparece uma pergunta que é muito linda, Jacques. Eu estou aprendendo. Quando eu sair dessa empresa, quando o meu ciclo se encerrar, porque a vida é feita de ciclos, quando o meu ciclo se encerrar, eu sairei daqui melhor ou mais velho? Essa é uma pergunta muito forte. Quando o ciclo se encerrar, eu sairei daqui melhor ou mais velho? Melhor porque se eu trabalhei numa empresa que eu cresci, que me proporcionou cursos, que eu também me desafiei a aprender, mas a grande maioria das pessoas só saem mais velhos. Só saem mais velhos. Então, hoje a minha maior esperança é que eu digo assim, ó, quando você pega uma pessoa, Jacques, que tem alta competência técnica, certo? E ensina um pouco sobre liderança, essa pessoa começa a alcançar resultados extraordinários. Mas eu falo demais que eu sou palestrante, né? Mas tu conhece bem esse assunto, né, Jacques? Conheço, mas foi uma aula, Eduardo, uma palestra, né? Aqui é um papo de vendas, acabou sendo uma palestra aqui de liderança magnífica, e algumas dicas, né, que nós podemos levar, fazendo um resumo rápido, é que o líder não é um cargo, né? Você não ganha a liderança, você conquista a liderança. Você ganha o título de gerente, supervisor, diretor. O líder, ele conquista com a sua equipe, conquista com o seu time. É fácil? Não, não é fácil. É um grande desafio também e não é construído de um dia para o outro, né? É preciso, que nem uma casa, colocando os tijolinhos um por um, sabe, uma fileira por fileira, até chegar a hora de colocar o telhado, fazer o acabamento. E daí eu queria, Eduardo, se você pudesse dar algumas dicas aqui para quem está nos ouvindo, principalmente para quem está buscando uma promoção e tornar-se um gestor em vendas, ou para quem acabou de ser promovido, como que ele pode construir a sua liderança? Quais são os caminhos para essa construção? São vários caminhos, né?
Mas vamos lá, vamos pelo menos deixar alguns caminhos concretos. Então, vamos lá. Número 1, a única liderança aceitável nesse novo mundo é a liderança pelo exemplo. Não existe outro caminho. Então, eu digo assim nos meus treinamentos, Jacques, as pessoas não farão o que você fala, só farão o que você faz. Então, é o fim da era dos discursos. A eloquência na oratória não é mais necessária. O teu exemplo tem um poder muito mais extraordinário do que a tua erudição ou a tua capacidade de comunicação. Então, essa é a primeira coisa que você tem que entender, certo? Se você entendeu essa primeira coisa, a gente pode avançar um pouco mais e ir para a segunda coisa. As pessoas só são engajadas num lugar onde são ouvidas. O verdadeiro líder é aquele que ouve seu time, que troca ideias, que aprende. Não é hora de ter certeza, Jacques, é hora de ter dúvidas. A dúvida te faz crescer, a dúvida te faz pesquisar, a dúvida te faz conversar com um outro colega empresário, de repente que já teve alguma experiência parecida. É muito divertido na nossa vida hoje desse mundo digital, né, Jacques? Outro dia eu tava no banheiro em Viracopos, né? E um cara chegou para mim e disse assim, eu tava naquela situação de fazer xixi mesmo, né? Aí um cara chegou para mim e disse assim, eu lhe sigo. Eu digo, eu tô vendo, até no banheiro, né? Aí saímos do banheiro e disse assim, posso te fazer uma pergunta? Eu digo, ok. Eduardo, eu comando aqui um time de 45 vendedores aqui no agronegócio. Me dá uma dica, Eduardo, uma dica sobre liderança rapidinho, sabe aquela... Eu brinco sempre que isso não é nem mentoria, nem consultoria, isso é ajudoria, tá? É um outro nível que o pessoal explora a gente também, né? Eu digo, cara, guarda uma frase, as pessoas só são engajadas num lugar onde são ouvidas. Ninguém fará o seu melhor se ninguém se importa com a tua opinião. Ninguém. Então o líder pode dizer assim, pessoal, esse produto aqui tá encalhado, o que vocês acham que a gente poderia fazer para vender? Pessoal, a gente anda perdendo muita venda por razão tal. Vamos somar nossa inteligência aqui. Então, esta é uma outra coisa importante da gente compreender, que a capacidade que você tenha de escutar as outras pessoas te fará crescer. O Mário Sérgio Cortella, que é um dos meus gurus, um querido amigo, o Cortella conta na palestra dele uma frase do Milor Fernandes, que é muito, muito forte, mas ele é muito inteligente. O Milor Fernandes diz assim, o problema do mundo de hoje é que os idiotas têm cada vez mais certeza. Essa frase é muito legal. Não é hora de ter certeza. Se você tem um sócio, senta. Você tem um projeto legal, sai um final de semana com teus gerentes. Vamos lá para um hotel fazenda, vamos pensar sobre a empresa. Então, essa capacidade que você tenha também de ouvir as outras pessoas vai fazer muita diferença. A outra capacidade que, honestamente, é a que eu mais vejo as pessoas falharem. A incapacidade das pessoas em elogiar e fazer reconhecimento à alta performance, né? Tem uma frase que eu gosto muito de citar, que é muito interessante, diz assim, a ânsia mais profunda do ser humano é a ânsia por apreço. E essa frase é de 1892, Jacques. Essa frase é do William James. A maior ânsia do ser humano é a ânsia por apreço. Jacques, eu tenho 800 mil seguidores nas redes sociais hoje, tá, Jacques? Pouca gente escreveu para mim até hoje dizendo eu precisava ganhar mais. Porque todo mundo precisa ganhar mais. Mas a coisa que eu mais escuto, ouço, leio aqui é trabalho num lugar em que ninguém me reconhece. Se eu fizer uma grande venda, se eu fizer uma grande... nada. Nenhum parabéns a gente está ouvindo, certo? Eu ensino nos meus treinamentos que um dos maiores erros que a gente pode cometer na liderança é não comemorar as vitórias, Jacques. Comemorar as vitórias faz toda a diferença no mundo. E aí eu conto essa história que certa vez o Cortella, a gente estava tomando café, eu e o Mário Sérgio Cortella, e eu disse essa história para ele, ali, Cortella, eu acho que a gente tinha que aprender a comemorar as vitórias. E ele perguntou assim para mim, ô Teva, ele às vezes me chama de ô gaúcho, né? O gaúcho, tu sabe o que quer dizer comemorar? E eu aprendi assim também, já que quando um homem muito inteligente te faz uma pergunta óbvia, responde que tu não sabe. É melhor tu não pagar mico, tu sempre aprende uma coisinha. Então, eu disse, não, professor, não tenho a mínima ideia o que quer dizer comemorar. Aí ele pegou a palavra comemorar e separou, aí ele botou assim, ó, comemorar é comemorar. Comemorar significa
dividir a memória. Quando você comemora, você dividiu a memória de um tempo feliz. Um tempo que as pessoas vão buscar para sempre na sua vida. Porque essa sensação ficou guardada na parte mais profunda do teu cérebro. E aí eu encerro esse capítulo dizendo uma frase para as pessoas. Se o teu grupo não aprender a comemorar as vitórias, vai começar a achar natural perder. Porque se você não comemora quando bateu uma meta, quando conquistou um grande cliente, quando a tua área recebeu um elogio da alta diretoria, se você não comemora as grandes façanhas, afinal de contas, perder ou ganhar dá na mesma. Então, uma liderança que seja uma pessoa simples, simples não de aquela pessoa inferior, mas simples, gente como a gente, que saiba dar reconhecimento, que saiba ouvir as pessoas, que seja também respeitado pela força de trabalho. Eu queria que isso não precisasse, Jacques, mas a gente ainda respeita o líder que pega junto. A gente respeita aquele líder que vai junto com o cara. Tem uns colegas nossos que dizem, acho que eles estão certos, né? Que gestor não vende. Mas gestor de vez em quando tem que vender, né? De vez em quando ele tem que fazer uma visita com aquele cara que está com dificuldade. Então, eu acho que essa força de trabalho, essa pegada também vai fazer diferença, né? Eu tô aqui na cidade de Santa Maria, uma cidade aqui no interior do Rio Grande do Sul, 3h30 de Porto Alegre, e aqui eu vou almoçar com ele daqui a pouco. Eu promovi um cara, que foi o cara mais jovem que eu promovi na minha vida. Ele virou gerente de uma loja com 20 anos de idade. E aí eu me lembro que ele estava treinando com a gente lá em Porto Alegre, ele disse assim para mim, Eduardo, tô voltando amanhã do treinamento para Santa Maria, né? Esse rapaz se chama Gilvan, tô indo agora para Santa Maria. Eduardo, último conselho que tu daria para mim. E eu disse para ele, escuta bem o conselho que eu vou te dar. O conselho que eu vou te dar é esse. Vai para lá e trabalha mais que todo mundo. Porque o que mais um vendedor gosta é de ver um cara pegando junto, um cara que ajuda ele numa venda. Eles estão esperando que vai chegar um gurizão lá meio metido, meio orgânico. Não, eu quero que tu seja o cara que mais serve café na loja. Eu quero que tu seja o cara que marca mais bainha na loja. Eu quero que tu seja o cara que ajuda o vendedor oferecendo uma peça que de repente a gente vendia moda, para quem não sabe. Então, vai para lá para dar uma surra de trabalho. Se eles olharem para você como um cara que veio para trabalhar muito, você vai ter conquistado o respeito dele. O tempo passou, tá, Jacques? Hoje ele é dono de 4 franquias do Teva. 4 franquias do Teva. Que aula, que legal. E o que é muito legal, eu lembrei de uma frase de um dos livros do Dale Carnegie, que ele fala o seguinte: as pessoas colaboram com o mundo que elas ajudam a criar. E é exatamente isso. O líder, ele ouve e faz o seu time a colaborar, porque quando o time ajuda a criar ideias, campanhas, ações e etc., você potencializa esse engajamento, eles comemoram se deu certo, porque o mérito é deles, e se deu errado, todos estão ferrados juntos, seja o líder, seja o seu time, e vão descobrir o que eles erraram, consertar para não errar mais. Que aula hoje, Teva, que aula, foi fantástico, várias dicas. Eu fiz um convite para você trocar pequenas ideias, não foi nenhuma palestra, foi um curso completo que nós tivemos aqui hoje, e eu quero dizer para você que está aqui nos ouvindo, tá? Já anota aí, finalizando agora esse episódio, entra no Instagram e siga lá, Eduardo_Teva, T-E-V-A-H, Eduardo_Teva com H no final, tá? Siga, porque tem dicas, tem sacadas, tem lives com muito conteúdo, e na bio você encontra um link. Nesse link tem sempre o curso que o Eduardo está no momento divulgando, tá? Então, nesse momento, estamos com o curso de WhatsApp, onde ele vai trazer dicas, e eu sou suspeito de falar da ferramenta WhatsApp, eu sou fã, né, sobre essa ferramenta. E talvez a maior autoridade do Brasil em WhatsApp. Nada. E assim, clica lá, se informa, o valor é simbólico, tá? 1, 2 vendas, paga esse treinamento assim, ou até menos, né? Dependendo do que o produto ou serviço que você venda. Então, entra lá, @Eduardo_Teva,
Teva, com H no final. Clica no link da bio e já conheça mais sobre esse especialista. Eu tenho certeza que você ouvindo aqui no Spotify, Deezer, Apple Podcast, você ficou impressionado. E se você está nos assistindo pelo canal do YouTube, né, compartilhe esse conteúdo com seus colegas, com seus líderes, com seus gerentes, para aquele colega, amigo da sua empresa ou de outra empresa que precisa ouvir, né, todos esses insights, esse ensinamento que nós acabamos de ter com o mestre da liderança, com o mestre das vendas, que vive na prática, viveu na prática tudo que ele traz para nós em seus conteúdos, assim que eu sou fã do Eduardo, já tive no palco com ele algumas vezes, e eu quero agradecer muito, de coração, a sua participação, as suas dicas no dia de hoje aqui para os nossos ouvintes. Muito obrigado, Eduardo, e peço para você, que infelizmente chegamos ao final, que deixe uma mensagem para quem está aqui nos ouvindo, né? Como você disse, para o jovem gerente que hoje é franqueado, se tornou um líder de sucesso, qual é a dica que você traz para quem está ouvindo hoje o Papo de Vendas? Primeiro, Jacques, agradecer o carinho, agradecer a acolhida, né? Você é daquelas pessoas que não fazem um convite, você faz uma intimação, né? Porque a sua autoridade a gente respeita tanto, a tua competência, que é um privilégio para qualquer um de nós ter esse momento de poder dividir aqui com você. Sabe, a gente tem muitas frases algumas frases viralizam, e eu gosto muito de uma frase que é muito curta, mas ela tem uma verdade muito poderosa, que é: saber e não fazer é o mesmo que não saber. Nós estamos vivendo num mundo onde você valerá cada vez menos pelo que você sabe e cada vez mais pelo que você faz. E, por favor, guarda outra frase que também viralizou em todo o Brasil. O mercado não remunera potencial. O mercado só remunera desempenho. O mercado não está aí para o teu potencial. Você tem curso superior? Que bom. A pergunta é: está batendo a meta? Você tem 10 anos de experiência? Que bom. A pergunta é: você está entregando o resultado? Cada vez mais o mercado recompensará melhor as pessoas que tenham alta capacidade de execução e de geração de resultados. Não é o mundo mais dos teóricos. É o mundo das pessoas que sabem trabalhar com excelência, gerando alta performance, meu querido amigo. Show de bola, mais uma vez, muito obrigado. E para você que está aqui nos ouvindo, fique ligado que na próxima quinta-feira dessa semana, temos novo episódio do podcast Papo de Vendas. Continue nos seguindo, atento, clique no sininho e não esqueça de compartilhar as dicas de hoje junto com Eduardo Teva. Um grande abraço, bons negócios!